Para quem gosta de alocação de trabalhadores e um jogo com visual muito bonito, hoje a gente vai falar de Everdell. Meu nome é Arthur e você está no canal Taverna Geek. Em Everdell, você vai controlar um grupo de criaturas dispostas a, durante todo um ano, construir uma vila próspera antes da chegada do inverno. Everdell é um jogo trazido pela Galápagos Jogos, agora no ano de 2021. É um jogo que estava sempre nos tops ali do Board Game Geek, então estava bem aguardado pela galera. O jogo é para 1 a 4 jogadores, a partir de 14 anos. De 40 a 80 minutos, considerando que todo mundo saiba as regras. E sem mais delongas, bora para as regras. Aproveite e curta o vídeo enquanto vamos falar sobre as regras. Preparação. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser montar a árvore. Eu não vou explicar como é que monta aqui, é bem simples, mas se você quiser ver no nosso vídeo de unboxing, que vai estar aqui no canto da tela, a gente explica como é que monta essa árvore. Depois de montar a árvore, ela vai ficar nesse espaço aqui no jogo. Eu vou ter que deixar ela mais para trás para poder ver as peças. A gente vai distribuir os gravetos, né, o material nessa área aqui. Então os gravetos vão ficar aqui. Os seixos aqui, na verdade. Os cristais e os frutos vão ficar ali no canto. Depois de distribuir isso, a gente vai colocar as peças de eventos básicos, tá? O Festival da Colheita, a Expedição, Grande Circuito e o Monumento do Vale. Tá? Essas peças vão ficar aqui mesmo no canto, né? Que são a pontuação, né? 3 pontos e as peças de ocupado. Depois de feito isso, vai embaralhar o baralho de evento especial, que é esse com a árvorezinha. Vai pegar 4 eventos e o resto volta para a caixa do jogo. Esses 4 eventos a gente vai distribuir aberto aqui na árvore. Vamos embaralhar as fichas de floresta e vamos distribuir 4 aqui no tabuleiro. Caso você esteja jogando em 2 jogadores, você vai distribuir apenas 3. Mas aqui a gente vai fazer as regras para 4 jogadores, então eu vou deixar as 4, o resto volta para a caixa do jogo. Depois a gente vai embaralhar o baralho de construção e criaturas. Vamos abrir 8 cartas, que são as cartas da Campina, e o resto vai ficar aqui embaixo da árvore. Cada jogador vai escolher uma cor, uma criatura, vai pegar 2 trabalhadores, e o resto a gente vai colocar na árvore, distribuindo 1 na primavera, 1 no verão e 2 no outono. Bom, essa é a preparação do jogo. Essa área aqui você vai usar para pilha de descarte, então todas as cartas que forem descartadas você vai colocando aqui, né? Está distribuído aqui os 2 trabalhadores de cada jogador. A parte do setup do tabuleiro está feita, né? Vocês vão ver que vai sobrar um dado, né, que vem na caixa do jogo. Esse dado ele só é usado na partida de um jogador, né, que tem regras específicas para isso. Eu vou voltar com ele para a caixa do jogo. E antes de começar o jogo a gente tem que distribuir as cartas para cada jogador. Nas regras fala que o jogador mais humilde da mesa começa, mas vocês podem sortear um jogador para começar. O primeiro jogador ele vai pegar 5 cartas. E aí, em sentido horário, o segundo jogador vai pegar 6 cartas, o terceiro jogador vai pegar 7 cartas, o último jogador vai pegar 8 cartas. Feita a distribuição das cartas, vamos para as regras. O jogo vai seguir em sentido horário, cada jogador vai fazer uma ação. As ações possíveis no jogo é você alocar um trabalhador, onde você vai colocar o trabalhador em algum lugar que tenha um espaço, né? Eu já vou explicar mais sobre os espaços no tabuleiro. Jogar uma carta, que você vai pegar uma carta da sua mão, né? Então você vai pegar uma carta que está na sua mão, pagar o custo dela e jogar, ou se preparar para a próxima estação. Lembrando que os jogadores não precisam se preparar para a próxima estação todos ao mesmo tempo. Então pode acontecer de um jogador acabar uma estação antes de outro e ter que esperar os outros continuarem jogando até todos acabarem as suas ações. Alocar trabalhadores. Você pode alocar trabalhadores em qualquer espaço do tabuleiro ou cartas onde tenha esse símbolo. Tá? O símbolo ele tem 2 formatos. Tem um que é um círculo meio aberto e um que é um círculo fechado. Tá? Todos os locais do círculo fechado você só vai poder alocar um trabalhador. Tá? Nem você, nem nenhum outro jogador vai poder alocar um trabalhador onde já tiver alguém ali. Nos símbolos abertos você pode alocar mais de um trabalhador, inclusive 2 seus. Né? Claro que não na mesma rodada. Você vai alocar um trabalhador, na sua próxima vez você pode alocar outros trabalhadores ali. No tabuleiro,
tem os locais básicos, que você pode alocar trabalhadores, que é essa fileira aqui. Essa fileira aqui consiste basicamente em pegar recursos, então você vai alocar um trabalhador no local e vai pegar os recursos daquele local que está na plaquinha aqui. Tá? Alguns são só o recurso, alguns é recursos e cartas. Tá? Então sempre que você alocar um trabalhador, você vai pegar um recurso do local. Outro local que você pode alocar trabalhadores são nos eventos básicos, que são esses que estão aqui embaixo. Eu vou tirar a árvore de novo para vocês conseguirem ver. Né? Então, esses eventos básicos você pode alocar um trabalhador. Para alocar um trabalhador no evento, você deve cumprir as exigências deles. Então, aqui embaixo, ó, no evento, ele mostra a exigência. Tá? Cada evento só pode ter um trabalhador, né? É o círculo fechado. Então, por exemplo, para esse aqui, ó, Monumento do Vale, para você colocar um trabalhador ali, você tem que ter 3 cartas de regulamentação. Tá? Eu vou explicar depois o que é cada carta, mas você precisa ter 3. Nesse aqui você precisa ter 3 cartas de destino, e aí você pode colocar o seu trabalhador lá. Além dos eventos básicos, você tem os eventos especiais, que foram aquelas cartas que a gente separou na preparação, que também tem uma exigência, e ela está escrita aqui em cima. Então, para você colocar um trabalhador aqui, você precisa ter o tribunal guardião. Nesse aqui você precisa ter um lojista correio. Então, cada evento vai precisar de um requisito para você poder cumprir ele, e automaticamente, na hora que você coloca o seu trabalhador aqui, você ganha os bônus daquele evento. Também só um jogador pode fazer cada evento. Além dos locais básicos e dos de eventos, a gente tem as florestas, que são essas cartas aqui, tá? Essas cartas aqui, para 4 jogadores, você sempre vai ter 2 espaços para colocar. Na hora que você colocar o seu trabalhador aqui, você vai pegar os recursos que estão na carta. Então, no caso aqui, 3 frutos, um graveto, um cristal e um fruto. Se for 3 jogadores ou menos, 2 ou 3 jogadores, você só vai usar o primeiro espaço da carta. Né? Nota-se que aqui na carta tem um 4 aqui, que é só para 4 jogadores. Tá? Essas cartas aqui, todas as partidas, elas vão mudar. Além disso, você pode colocar um trabalhador no refúgio. O refúgio não tem limite de trabalhadores. Para você usar o refúgio, você pode descartar qualquer carta da sua mão. Para cada 2 cartas que você descarta, você ganha um recurso aleatório, né? Um recurso que você queira. No caso, não é aleatório, qualquer recurso que você quiser, você descarta 2 cartas e ganha um recurso. E a jornada, onde você precisa descartar um número de cartas igual ao de pontos que você vai querer colocar o seu trabalhador aqui na jornada. Então, se você quiser colocar um trabalhador aqui nos 2 pontos, você vai ganhar esses pontos no final da partida. Você tem que descartar 2 cartas. Se você quiser colocar aqui, você tem que descartar 3 cartas. Tá? No 3, 4 e 5, só um jogador pode colocar. E no 2, você pode colocar quantos trabalhadores você quiser. E por fim, as cartas que você vai descer durante o jogo também tem cartas onde você pode colocar seu trabalhador. Eu vou explicar mais pra frente, mas tem cartas que são abertas que outros jogadores vão poder colocar o trabalhador nas suas cartas também. Outra ação que você pode fazer na sua vez é, em vez de alocar um trabalhador, caso você não tenha ou não queira alocar um trabalhador, você pode descer uma carta da sua mão. Tá? Lembrando que na sua vila, sua área de jogo, você pode ter no máximo 15 cartas. Então é importante você ter isso em mente conforme você vai descendo as cartas durante o jogo, porque pode chegar um momento que você já tenha 15 cartas e você não consiga descer mais cartas. Para descer uma carta, você vai ter que pagar o custo dela. Existem cartas de construção e cartas de criatura. Nesse espaço aqui da carta está falando se ela é uma construção ou uma criatura. Outra informação importante é se a carta é singular ou comum. As cartas comuns você pode ter mais de uma na sua vila. E as cartas singular você pode ter apenas uma. O custo ele fica nesse canto esquerdo da carta. Então você paga o custo em recursos e desce a carta na sua vila. As cartas de criatura, ela tem um custo que você pode pagar ou uma construção. Tá? Então, caso você tenha a construção, você pode descer a carta de criatura sem pagar seu custo. Um exemplo é a carta de palácio e a carta da rainha. Então, se eu tenho a carta do palácio em jogo, eu posso descer a carta de rainha sem pagar o custo, que seria 5 frutos. Tá? Eu desço a carta da rainha. Porém, quando você descer a carta da rainha, você tem
que tampar, colocar uma carta de colocar uma fichinha de ocupado aqui em cima da carta do palácio, que significa que você já desceu a carta da rainha. Tá? Posteriormente, se a tua carta de rainha for removida do jogo, você não pode novamente descer outra sem pagar o custo. No jogo, nós temos 5 tipos de carta. Tá? As cartas de viajante, com esse símbolo, carta de produção, com esse símbolo aqui, as cartas de destino, cartas de regulamentação e as cartas de prosperidade. As cartas de viajante, toda vez que a gente desce, a gente ativa uma vez a ação dela e ela nunca mais é ativada de novo. É uma carta que você ativa e nunca mais vai ativar de novo. As cartas de produção, você pode ativar uma vez durante as ações de preparar para a próxima estação. Tá? Então sempre que você for se preparar para uma próxima estação, na primavera e no outono, você pode ativar a carta de produção. As cartas de destino, elas são cartas onde você pode alocar trabalhadores. Tá? Lembrando que eu falei que tinha algumas cartas que era aberto e as outras não têm esse símbolo de aberto, que significa que o aberto, outros jogadores podem colocar um trabalhador na sua carta e fazer a ação dela. As cartas que não têm o símbolo de aberto não pode ser usada por outros jogadores, apenas por você. As cartas de regulamentação, ela geralmente vai te dar um bônus para você jogar um outro tipo de carta. Tá? Então no caso dessa carta aqui, o guindaste, quando você jogar uma construção, você pode descartar esse guindaste para diminuir o custo dessa construção em 3. Então as cartas de regulamentação, elas vão te ajudar a jogar outras cartas. E as cartas de prosperidade são cartas que vão te dar ponto no final do jogo. Tá? Elas costumam ser cartas caras, mas ela te dá uma pontuação alta no final do jogo. Esses são os 5 tipos de cartas. Tá? Lembrando que todas as cartas têm as construções e as suas criaturas. Além de jogar cartas da sua mão, você pode jogar cartas da campina. Tá? Então todas essas cartas que estão na campina, elas estão abertas para todos os jogadores. Qualquer jogador, na sua vez, pode pagar o custo e jogar uma dessas cartas da campina. Sempre que uma carta da campina é jogada, você imediatamente tem que repor com outra. Caso o jogo te mande ou você faça alguma ação de comprar cartas, as cartas sempre serão compradas do baralho. Você só vai comprar a carta da campina caso o jogo te dê alguma regra específica para comprar cartas da campina para sua mão. Se você tiver que comprar cartas da campina, você vai comprar todas as cartas que a ação te mandar e depois, só depois você vai repor. Vamos supor que alguma ação te mande comprar 3 cartas da campina. Você vai lá, compra 3 que você quer para sua mão e depois que você comprar as 3, você repõe. Tá? Você não vai comprar uma, repor, comprar outra e repor. O limite de cartas que você pode ter na mão é 8. Tá? Então você não pode comprar cartas se você já tiver com o limite de cartas na mão. Caso você precise dar alguma ação que faça você dar uma carta para um jogador, você não pode dar para um jogador que tenha 8 cartas. Tá? Se nenhum dos jogadores tiver menos do que 8 cartas, você tem que descartar a carta que você daria a algum jogador. Se por um acaso durante o jogo acabar as cartas, você vai reembaralhar a pilha de descarte, que vai estar aqui, e volta as cartas para a pilha. Todas as cartas têm uma habilidade, né, um efeito, e no manual de regras tem esse efeito de forma mais detalhada. Então sempre que vocês tiverem dúvidas do resumo que tem aqui no Refeito, você pode ver no manual de regras. Um outro detalhe interessante das cartas é que aqui no cantinho ela tem a quantidade de cartas iguais a ela que tem no baralho. Então você pode ficar de olho, né, nas cartas que tem na campina, as cartas que tem nos outros jogadores, para saber se for interessante alguma carta que você está querendo, saber se já saiu o limite dessas cartas. A última ação que você pode fazer no seu turno, caso você não queira alocar trabalhadores, nem jogar mais cartas, ou não tenha trabalhadores e recursos para jogar mais cartas, você vai se preparar para a próxima estação. Você vai retirar todos os trabalhadores do seu tabuleiro e vai ganhar o bônus da próxima estação. No caso da primavera, você ganha um trabalhador novo e ativa todas as cartas verdes. Na primavera, você vai ganhar um novo trabalhador e vai ativar todas as cartas verdes de produção.
No verão, você ganhará um novo trabalhador também e compra 2 cartas da Campina. No verão, não tem ativação das cartas de produção. No outono, você vai ganhar 2 trabalhadores e ativar todas as cartas de produção verde. De forma temática, o jogo se inicia no final do inverno. Então, a primeira rodada, né, as primeiras rodadas de ação seriam o inverno. E aí você vai passar o jogo pela primavera, verão, outono, e quando chegar no inverno de novo, o jogo acaba. Então, quando algum jogador estiver no outono e for se preparar para a próxima estação, para aquele jogador o jogo acaba e ele vai esperar os outros jogadores terminarem. Quando todos chegarem no inverno, o jogo acaba e vocês fazem a contagem de pontos. Esse é um exemplo de finalização de jogo, né? Aqui está uma vila montada, como se a gente tivesse finalizado o jogo agora. Vocês podem reparar que tem os 15 espaços, né? Vocês vão notar que tem algumas cartas a mais, mas no caso das cartas a mais, elas são habilidades específicas da carta. No caso, essa aqui que ela não ocupa espaço. Essas duas aqui que elas podem compartilhar, né? O marido e a esposa podem compartilhar o mesmo espaço quando você tiver os dois. Vocês vão reparar também que tem uma carta aqui embaixo, que é a habilidade da masmorra, né? Que eu posso jogar uma criatura, eu posso prender uma criatura aqui quando eu jogo essa carta. Então são algumas cartas a mais além das 15. Finalizando o jogo, você vai fazer a contagem de pontos. Uma forma fácil de contar os pontos, né? De forma mais organizada para não se confundir, é primeiro contar os pontos base das cartas. Então eu vou contar o ponto de cada carta. No caso aqui, somando todas dá 22 pontos. Depois que eu contar os pontos, eu vou contar as pecinhas de pontos que eu ganhei, né? Então no caso aqui 3, 2, 1, 8. Eu vou somar todos, eu tenho mais 14 pontos aqui no total. Depois eu coloco os pontos de prosperidade, então são as cartas roxas. Lembra que eu falei que as cartas roxas elas dão ponto no final do jogo? Então, por exemplo, essa aqui dá mais 3, essa aqui daria mais 1 por cada evento básico e mais 2 por cada evento especial que eu concluí. A carta de arquiteta, ela dá 1 ponto por cada cristal ou eixo que eu tiver, né? Cristal e eixo que eu tiver. No caso aqui eu tenho 1 de cada, então eu ganho mais 2 pontos. Aqui então eu totalizo mais 10 pontos. Depois eu vou somar com os pontos de jornada. Aqui eu deixei um exemplo aqui do tabuleiro de finalização da jornada no 4. Então eu tenho mais 4 pontos. E por final eu vou contar os pontos de evento. Então eu concluí esse que dão 3 cada. Então mais 6 pontos. E esse aqui está me dando 6 pontos. Porque na hora que eu completasse o evento eu podia colocar até 3 frutos. Eu coloquei os 3, então cada fruto vale 2. Mais 6 pontos, então aqui eu tenho mais 12 pontos de eventos. No total, eu tenho 62 pontos. Se eu tiver feito mais pontos do que os outros jogadores, eu ganho. Caso tenha tido empate, quem fizer mais eventos ganha. Se ainda assim tiver tido empate, quem tiver mais recursos sobrando, no caso aqui tem 2, mas poderia ter sobrado mais, quem tiver mais recursos sobrando ganha. Lembrando que essas regras que acabamos de explicar é para 2 a 4 jogadores. O jogo consiste em um modo solo, que caso você queira saber um pouco mais, comente aqui embaixo que a gente faz um novo vídeo. Não sabe onde comprar jogos de tabuleiro? Acesse nosso site www.tavernageek.com.br. Até a próxima!